A Igreja Presbiteriana da Herança Reformada tem a alegria de compartilhar com vocês uma aula elaborada e dedicada para as crianças, com Tia Pel. God made me and everything that ended for I see. For his own glory, God made everything and me. Deus me fez e tudo que no mundo posso ver, pra sua glória Ele me fez e fez você. Fez os mares, as montanhas, arco-íris lá no céu, pra sua glória Ele me fez e fez você. Deus fez a luz do sol. Bom dia, crianças! Hoje é domingo, dia do Senhor, e nós estamos aqui para mais uma aula muito legal com Tia Pel. Hoje é domingo e a gente sabe, algumas crianças já voltaram a frequentar a igreja, outras ainda não, né? A gente está se reunindo aos pouquinhos, só pela manhã, com uma quantidade de gente, não está podendo ir todo mundo, né? Mas a gente já está começando a se ver de novo e a matar aquela saudade que a gente tá, né? E vamos esperar, confiar em Deus, né? Porque Deus tem guardado a gente, Deus tem guardado as nossas famílias, não é verdade? Deus tem providenciado também a vacina para o coronavírus. Vocês estão orando por isso? Eu queria pedir, crianças, para que cada uma de vocês, todos os dias, pudesse estar orando para Deus abençoar para a vacina sair logo, certo? Porque a vacina saindo, a gente vai poder se ver mais, se abraçar mais, né? E a gente tem que confiar e esperar em Deus, né? Que Deus vai providenciar tudo isso. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, a Bíblia fala. Então, nós cremos nesse Deus todo-poderoso. Então, nós podemos orar. Eu queria pedir para vocês orarem por isso. Orem, peçam a Deus. Deus abençoa a vacina, que ela chegue logo, que a gente possa tomar, para a gente voltar a se abraçar, a voltar a se ver mais, não é verdade? Porque tá todo mundo com muita saudade, né? Tia Pel tá com saudade de dar um abraço em todas vocês, crianças. Sério mesmo, meu coração tá com muita saudade de vocês. A aula de hoje tá muito legal, eu peço que vocês não saiam, porque, olha, a tarefa que eu preparei para hoje é uma experiência. Não vai ser tarefa online, não vai ser tarefa manual, mas vai ser uma experiência. Então, fica até o final da aula, até a hora da tarefa, que vocês vão ver que vocês vão gostar muito, tá certo? E, como toda aula, a tarefa de hoje, nós vamos ter uma pergunta de duas menininhas. Ana Paula, minha filha, de 8 anos, e Ruth, de 7 anos. Elas vão me perguntar uma dúvida e eu vou responder através da aula, tá certo? Mas antes da gente começar a aula, nós vamos orar. Feche os olhinhos, que é o momento da oração. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, dia do Senhor. Abençoa, Senhor, cada criança, cada família representada pelas crianças, Senhor. A cada pessoa que está assistindo a essa aula, Senhor, que essa palavra chegue aos nossos corações e dê frutos e frutifique, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a confiar em Ti, somente em Ti, Jesus. Porque Tu és o Filho de Deus, o ente santo de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nos ajuda a crer na Tua palavra, Senhor. Obrigada por esse dia, Senhor. Nos perdoa os nossos pecados, ó Deus. Nós oramos pedindo perdão. Em nome de Jesus, amém. Mames, na aula passada, a senhora explicou sobre o nascimento de Jesus Cristo, que ele foi obra do Espírito Santo. Eu e Ruth temos uma dúvida. Jesus Cristo, ele era só homem Ou só Deus? ou ele era homem e Deus? Então, crianças, muito legal essa pergunta, não é? Da Paulinha e da Rutinha. Tia Pel, Jesus,
Ele era só homem? Ele era só Deus ou ele era homem e Deus? Então, Tia Pel vai responder agora. Mas primeiro nós vamos relembrar a aula passada. Vocês lembram que Tia Pel falou que o nascimento do Senhor Jesus Cristo foi um milagre? Lembram? Por que foi um milagre? Porque o nascimento do Senhor Jesus Cristo foi uma obra do poder do Espírito Santo, foi uma obra de Deus. O poder do Espírito Santo envolveu a jovem Maria e colocou dentro da barriga da jovem Maria o bebezinho que seria chamado o ente santo de Deus ou Filho de Deus. Então, o nascimento do Senhor Jesus foi um nascimento que aconteceu por obra do Espírito Santo de Deus. Ele não nasceu como a gente nasceu, do homem e da mulher. Não, ele nasceu através do Espírito Santo de Deus, que envolveu a jovem Maria e colocou na sua barriga o bebê que seria chamado o Filho de Deus. Então, com o nascimento miraculoso, sobrenatural do Senhor Jesus, fez com que o Senhor Jesus não tivesse o que? Pecado. A semente do pecado não passou para o Senhor Jesus. Por quê? Porque ele era filho de Deus. O nascimento dele foi obra do Espírito Santo. Então o Senhor Jesus nasceu sem pecado. Nele não habita o pecado. Vocês lembram desse versículo? Não habita o pecado. Então ele nasceu sem pecado. Ele é o Filho de Deus. Agora, a pergunta das meninas foi: Tia Pel, ou mames, Jesus era homem ou era Deus? Ou Jesus era homem e Deus? Então, agora nós vamos responder a essa pergunta, certo? Nós vamos responder da seguinte maneira: o Senhor Jesus, ele era homem e Deus, 100% homem, 100% Deus. Por que, Tia Pel? Porque o Senhor Jesus, ele nasceu como homem, mas sem pecado. Então, ele tinha a natureza humana sem pecado, mas ele tinha a natureza divina, porque ele era filho de Deus, ele era obra do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus, ele é Deus homem, o Deus que virou homem. Tem um versículo lá em 1 João, vamos ler com Tia Pel aí em cima, 1 João 3,5, que fala assim: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então, o Senhor Jesus tinha uma natureza humana, mas diferente da nossa. A nossa natureza humana é uma natureza humana com pecado. Por quê? Porque nós herdamos a semente do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Lembra que Tia Pel falou esse assunto com vocês lá no Jardim do Éden? Adão e Eva pecaram e o pecado passou para toda a humanidade, menos para um homem. Somente ele, o Senhor Jesus Cristo, não herdou a semente do pecado, porque o seu nascimento foi diferente. Foi uma obra do Espírito Santo de Deus. E a natureza divina, Tia Pel? Sim, ele era Deus. Ele era homem e Deus. Ele era as duas coisas juntas. A natureza humana sem pecado junto com a natureza divina. A natureza divina do Senhor Jesus Cristo, nós temos vários versículos na palavra de Deus que falam pra gente que Jesus, ele era Deus. Eu escolhi esse versículo que está lá em Isaías 9, capítulo 9, versículo 6. Vamos ler comigo? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, olha, esse menino
será chamado Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Então o versículo de Isaías fala que Jesus, que esse menino é o Deus Todo-Poderoso. E tem outros versículos na Bíblia que também falam que Jesus, ele é Deus, ele é 100% homem, sem pecado, 100% Deus. Por que, Chapéu? Porque Jesus fez milagres, porque Jesus nasceu sem pecado, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia, porque Jesus, a Bíblia diz que ele é o Verbo, e o Verbo se fez carne, ele era Deus, e Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus, ele é Deus homem. As duas naturezas, humana sem pecado e a natureza divina, não se separam. É uma coisa só. Jesus, ele é homem e Deus, 100% homem, 100% Deus. E agora nós vamos aprender um louvor lindo que fala que o Verbo se fez carne, que o Verbo virou gente e habitou entre nós. É um louvor muito bonito que nós vamos aprender agora. O Verbo virou gente. Vamos cantar com Tia Pel. Cantem, crianças, esse louvor, ele é muito lindo. Essa hora é a hora do louvor. Vamos louvar com Tia Pel, né? E hoje o louvor fala de uma passagem maravilhosa da palavra de Deus. Uma passagem que diz que Jesus, que é o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então nós vamos cantar esse louvor lindo, maravilhoso de Guilherme Kerr. O Verbo virou gente. Então Jesus, o Verbo se encarnou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que dar glórias, louvor por isso, porque foi a vinda de Jesus aqui na terra que nos reconciliou a Deus, que nos deu a vida eterna e a esperança da salvação. Vamos louvar com Tia Pel. Eu vou colocar aqui o louvor, vou colocar a musiquinha, a letra também para vocês cantarem comigo. Ouçam, crianças, que louvor lindo! E vamos louvar com Tia Pel. Vamos cantar comigo? Olha a letra aí, ó. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Cantem comigo, crianças. Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. E vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. E vimos sua glória como a do Pai, vimos sua glória, glória do Pai.
E agora, crianças, depois de um louvor tão lindo, tão maravilhoso como esse, o Verbo virou gente, nós vamos aprender o versículo maravilhoso que está no livro de João, capítulo 1, versículo 14. Vamos falar com tia Pel? Versículo para memorizar. Todos vocês têm que memorizar esse versículo. Vamos falar o livro? João, capítulo 1, versículo 14. Vamos falar? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo, crianças, o Verbo é o Senhor Jesus Cristo. O Verbo se fez carne. Então Jesus veio ao mundo, pisou na terra, se fez carne, através do seu nascimento milagroso, miraculoso, através da obra do Espírito Santo de Deus. E habitou entre nós, sem pecado. Lembra que tia Pel falou? E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É a única verdade, é o Senhor Jesus Cristo. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é o Senhor Jesus Cristo. Ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Ele tem a natureza humana sem pecado, unida à natureza divina. Ele é 100% homem, 100% Deus. Por isso, só através de Jesus Cristo, crianças, só através dele vocês terão perdão para os pecados, salvação e vida eterna. Confiem somente em Cristo, somente na verdade que é Ele. Vamos falar de novo o versículo com tia Pel? Vamos lá? João, capítulo 1, versículo 14. Fala bem alto comigo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Confiem somente em Cristo, crianças, somente. Tá bom? Vamos agora para a tarefa, que é muito legal. Fica aí, não sai não, tá? É uma experiência. Lembra que tia Pel falou? Não sai. Então, crianças, a aula hoje tá muito boa, não é verdade? Só que tia Pel tem uma surpresa para vocês. A aula de hoje vai ser uma aula muito mais interessante que as outras aulas. Porque a nossa tarefa hoje não vai ser tarefa online, não vai ser tarefa manual, mas vai ser uma tarefa de ciências. De ciências, tia Pel, sim. Eu vou provar para vocês, através da ciência, que a natureza do Senhor Jesus, a natureza humana, sem pecado, e a natureza divina, formavam uma única pessoa, que era o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele não tinha uma natureza só humana ou uma natureza só divina. Jesus Cristo, ele era uma pessoa com as duas naturezas juntas. Essas duas naturezas, a humana sem pecado e a divina, elas se uniam de tal forma que não tinha como separar elas. Não tinha como você dizer só que Jesus era homem, só que Jesus era Deus. Não tinha, porque elas se uniam de tal forma que você não consegue separar essas duas naturezas. Então eu vou provar para vocês que a natureza do Senhor Jesus era assim. Humana, sem pecado, e divina, juntas, não podia se separar. Não tinha como separar. Não tinha como dizer: o Senhor Jesus é só homem. Eu acho que o Senhor Jesus é só Deus.
Não tem como falar isso. O Senhor Jesus, ele era homem e Deus ao mesmo tempo e não podia se separar essas duas naturezas. Vamos aprender com o Tia Pel? Vamos lá. Pega para mim 4 copos. Se tiver descartável, melhor. Se não tiver, pode ser 4 copos transparentes, tá certo? Nos 2 primeiros copos, olha aqui, vocês vão colocar água, tá vendo? Nós vamos aprender cientificamente que as naturezas divina sem pecado, humana sem pecado e a natureza divina do Senhor Jesus não podiam ser separadas. Era uma pessoa só com 2 naturezas. A natureza humana sem pecado e a natureza divina. Então vamos lá, voltando. 2 copos descartáveis com água, só água. E vocês vão pegar mais 2 copos descartáveis. Em um copo vocês vão colocar vinagre. Pede a mamãe para ajudar aí, ó. E no outro vocês vão colocar óleo. Óleo, tá certo? Vinagre e óleo. Então, se a gente prova que Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus, através da palavra de Deus da Bíblia. Mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode ver isso. Que a natureza humana sem pecado e a natureza divina do Senhor Jesus se une de uma forma que não se pode separar. Ele era 100% homem, 100% Deus. Então vamos lá, vamos começar mostrando para vocês a experiência entre a água e o óleo. Se a natureza humana sem pecado do Senhor Jesus Cristo fosse separada da natureza divina, ou seja, ou ele era homem ou ele era Deus, então a experiência é essa aqui, ó. A água com o óleo. Tá vendo? A água e o óleo se misturam. Olha aí pra Tia Pel. Eles se misturam? Não, não se mistura. Vocês estão vendo? A água fica aqui e o óleo fica aqui. Então, não se misturam. A natureza humana sem pecado não se mistura com a natureza divina, que é o óleo. Então, se isso aqui fosse o Senhor Jesus, fosse a pessoa do Senhor Jesus, então ele teria uma natureza humana separada da natureza divina. Ou ele ia ser homem, ou ele ia ser Deus. Ele não poderia ser as duas coisas, mas o Senhor Jesus não é assim. O Senhor Jesus, ele é isso aqui, ó. A natureza dele, a natureza humana, sem pecado, e a natureza... Vamos pegar o vinagre agora e vamos misturar o vinagre na água para ver o que dá. Ó, joga o vinagre aí. Vocês estão vendo o que aqui? Vocês estão vendo água e vinagre ou só água? Eu tô vendo só a água aqui. O que aconteceu com o vinagre? O vinagre se misturou com a água. Tá vendo? Ó a diferença. Então, aqui a água com o vinagre representa a pessoa do Senhor Jesus, a natureza do Senhor Jesus. Ele era uma pessoa com 2 naturezas, a natureza humana sem pecado, que era a água, a natureza divina, representada aqui pelo vinagre. Quando a gente colocou as duas se uniu a ponto de você não enxergar e não ver qual é o vinagre, onde está o vinagre, onde está a água. Então, as duas misturadas e você só vê a água. Então, e aqui é como representa a natureza do Senhor Jesus, a natureza humana sem pecado, a natureza divina. As duas se juntam, não se pode separar, não se pode ver separação, não se pode ver diferença, porque as duas formam o ente santo de Deus, a natureza humana sem pecado com a natureza divina se une e forma o ente santo, filho de Deus. Então o Senhor Jesus, ele é uma pessoa com 2 naturezas unidas, que não pode se separar. Se ele fosse só homem ou só Deus, seria assim.
Seria separada as naturezas. Ou ele seria só homem ou ele seria só Deus. Mas ele não é só homem ou só Deus. Ele é 100% homem, 100% Deus. Ele nasceu de uma forma miraculosa. Foi obra do poder do Espírito Santo de Deus. Ele nasceu sem pecado, sem a semente do pecado. Ele viveu sem pecado durante a vida dele. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Foi mais uma prova de que ele era Deus. Ele era o Filho de Deus. Não só porque ele nasceu sem pecado, não só porque ele viveu sem pecado, mas porque ele tinha o mesmo poder do Pai. O mesmo poder do Pai. Então ele fazia milagres que só alguém que tem a natureza divina de Deus poderia fazer. E ele também ressuscitou ao terceiro dia e venceu a morte. Então, a água com vinagre representa a natureza do Senhor Jesus, a natureza divina misturada com a natureza humana sem pecado, formando uma só pessoa que é o Filho de Deus. Então, não há diferença. A gente não pode separar a natureza humana sem pecado e a natureza divina do Senhor Jesus. Não se pode separar. Se pudesse separar, ficaria assim, ó, como a água e o óleo, tá bom? Faz essa experiência em casa e conta essa historinha para alguém que você conhece. Que o Senhor Jesus, ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Homem sem pecado e Deus. E que não se pode separar a natureza humana sem pecado da natureza divina. Você não pode dizer só que o Senhor Jesus é só homem ou dizer que o Senhor Jesus é só Deus. Não. O Senhor Jesus, ele é homem e Deus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E por isso, nós podemos crer em Jesus, confiar na sua palavra, no seu amor, crer nele e teremos a salvação e a vida eterna. Tá bom? Faz essa experiência em casa. Água e vinagre formam a natureza do Senhor Jesus, porque não tem como separar. Mas água e óleo não forma. Tá bom? Um beijo, até a próxima aula.